Boa noite, igreja. Que alegria que eu tô sentindo de retornar a essa casa. Eu cheguei um pouquinho mais cedo hoje e tive a oportunidade de dar uma volta com o pastor Vinícius pelas instalações aqui da nossa amada Igreja Batista Atitude, aqui na Zona Sul, e estou impactado com o que Deus tem feito nesse lugar através da vida dos irmãos. Se você tem o costume de falar que eu nunca tive a oportunidade de viver uma experiência de milagre com Deus, deixa eu falar uma coisa para você. Você não só está vivendo uma experiência de milagre, você está pisando no milagre de Deus. Você é o milagre de Deus. E da última vez que eu estive aqui na igreja, eu falei uma coisa que eu tenho certeza, que para tudo isso estar acontecendo, é porque você decidiu fazer parte dessa história. Porque a nossa visão não cabe avançar através da vida de um pastor, até mesmo da vida de um casal de pastores, de uma família pastoral. A nossa visão é uma visão espetacular, mas ela só funciona se o grupo, se o corpo, se os membros da igreja entenderem que precisam fazer parte disso. Isso vai ao encontro do conceito do corpo de Cristo, do qual Ele mesmo é o cabeça. Sabemos que todos nós fazemos parte desse corpo, e como tal, temos uma função nesse corpo, como todas as partes do nosso corpo humano. Todas as partes do nosso corpo têm uma função. Outro dia eu fui a um médico fazer uns exames de rotina e foi constatado pólipos na vesícula. E o médico virou para mim e falou que assim, cara, assim, vamos tirar essa vesícula, ela não serve para nada não. Eu falei, o quê? Como assim não serve para nada? Se Deus colocou a vesícula no meu corpo, é porque ela tem uma função importante. E a primeira coisa que eu fiz quando chegar em casa, para que serve a vesícula? Aí estava lá, armazena a bile, que é responsável pela digestão da gordura. Então todos têm uma função, assim somos nós nesse corpo. Temos uma função. E eu arrisco em falar que se você está nesse lugar, se Deus trouxe você para essa igreja, é porque você tem uma função nesse corpo e que provavelmente essa função, algo que você precisa fazer tem a ver com essa igreja. É o que nós chamamos no evangeliquez de o nosso chamado. É o nosso chamado, é a nossa função. Mas o que a gente precisa entender com relação ao nosso chamado, que ele tem duas vertentes. A primeira vertente é uma vertente de um chamado universal, que tem a ver com a obediência a Deus. Muito bem descrito lá em Mateus, no capítulo 28, 19 e 20, que vocês conhecem, que são os versículos conhecidos como a grande comissão. Ides, fazer discípulos de todas as nações, batizando, que vocês conhecem muito bem isso aí. Isso é o chamado universal, ou seja, é o chamado para todos os crentes. E se é um chamado para todos os crentes, isso inclui você. Você tem esse chamado universal, que tem a ver com a sua obediência a Deus. Mas tem uma outra vertente do nosso chamado, que é o chamado específico. E esse chamado, ele tem a ver com a sua felicidade. De você ser uma pessoa feliz. Porque
Quando nós decidimos viver o nosso chamado, isso quer dizer que você está no centro da vontade de Deus. E não há melhor lugar para se estar do que no centro da vontade de Deus. Ah, pastor, você está me falando que estar no centro da vontade de Deus é melhor do que morar numa cobertura de frente para o mar? Sim, exatamente isso que eu estou falando. Ah, pastor, você está falando que estar no centro da vontade de Deus é melhor do que estar num bangalô de luxo nas Ilhas Maldivas? Sim, é isso que eu estou falando. Ah, pastor, você quer dizer que estar no centro da vontade de Deus é melhor do que viver com a minha sogra? Pô, nem se fala. E eu estou falando isso para você, não é de boca para fora, porque pela misericórdia de Deus e pela sua graça, eu já tive a oportunidade de viver essas 3 experiências. E hoje, vivendo o meu chamado e entendendo que estou no centro da vontade de Deus, eu nunca fui tão feliz na minha vida. E mais do que isso, o avivalista John Wesley, certa vez, fazendo uma oração, ele pediu a Deus: Deus, me dê 100 homens comprometidos com o seu chamado, que eu abalarei o mundo. 100 homens comprometidos com os chamados dele. John Wesley falou que abalaria o mundo. Hoje aqui tem mais de 100 pessoas. Se todos vocês entenderem a importância de viver o seu chamado, olha como vai ser fácil ganhar toda a Tijuca, ganhar toda a Zona Sul, ganhar todo o centro da cidade, ganhar todo o que está os bairros aqui em volta de Botafogo, Ipanema, Leblon, Copacabana. Pastor, você está me falando então que se eu decidir viver o meu chamado, além de ganhar todas as pessoas para Jesus, da Zona Sul, de todos os bairros da Zona Sul, eu ainda vou ser uma pessoa feliz? Exatamente isso que eu estou falando para vocês. É exatamente isso. Ah, pastor, então, eu quero isso para mim, eu quero viver meu chamado. Se você está decidido a viver esse chamado, eu vou pedir um favor, que você preste muita atenção no que Deus vai falar nesta noite. Que você esqueça o seu celular que está aí ao lado, chegando mensagem de WhatsApp, chegando ligações, o YouTube, o Instagram te chamando para você ver algo. Que você esqueça por alguns minutos o seu problema, que eu sei que pode ser muito sério, mas que deixe ele lá fora e preste muita atenção no que Deus vai falar nesta noite, porque Deus irá revelar chaves para que você entenda e viva o seu chamado. Vocês estão comigo? Amém. Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Nós vamos lá no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1. Capítulo 1, a partir do versículo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1. A minha versão é NVI, assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor.
E eu vou ficar por aqui, frustrando a sua expectativa de chegar na parte em que Jonas foi engolido pela baleia. Eu sei que é uma passagem que a gente gosta muito do livro de Jonas, mas eu não vou precisar chegar até lá para nós conversarmos sobre esse tema de hoje. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele fale ao nosso coração. Pai, nós entendemos acerca da mensagem do texto que acabamos de ler. Claramente trata-se da desobediência do seu servo Jonas ao seu chamado. Mas, Senhor, eu entendi nas suas palavras iniciais que eu também tenho um chamado. E, Senhor, eu não quero te desobedecer. Por isso, fala mais um pouco sobre esse assunto. É a nossa oração nesta noite. E fazemos isso no nome poderoso do seu Filho Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Eu sei que alguns dos irmãos podem estar ansiosos aí para tentar falar, pastor, não foi uma baleia que engoliu Jonas, não é isso que está escrito nas Escrituras. Pastor, deixa eu te falar outra coisa, baleia não é nem peixe, é mamífero. E eu vou concordar com os irmãos, mas eu compactuo da ideia e do pensamento de um grande mestre do nosso seminário Querigma, o pastor Josué Pai, e também de um dos maiores teólogos da nossa nação, o reverendo Hernandes Dias Lopes, de que entende que dentre as espécies existentes, o único animal que seria capaz de realizar esse feito é a baleia. Até porque existem alguns casos verídicos de pessoas que foram abocanhadas por esse grande peixe, pela baleia, e saiu com vida. Mas é certo que eu não posso afirmar. Por quê? Porque o nosso Deus pode ter criado um grande peixe, um grande animal, que fez isso com Jonas, e depois de ter realizado aquilo que Deus mandou ele fazer, Deus sumiu com essa espécie do mundo, e ninguém estudou, ninguém chegou a conhecer. Nosso Deus pode tudo, então eu não tenho como afirmar 100%, porque pode ter aparecido uma espécie que não foi estudada pelos seres humanos. Mas fato é que por conta dessas histórias, por conta dessa história do grande peixe, o livro do profeta Jonas, junto com o livro de Gênesis, são os livros mais criticados pelos teólogos liberais. Eles chegam a afirmar que esses livros não são históricos, ou seja, que as histórias que são contadas nesse livro não são verdadeiras, que elas estão ali em forma de ilustração para nós entendermos acerca do reino de Deus e acerca do nosso Deus. Esses teólogos liberais, eles não cansam de tentar provar que a Bíblia é inerrante. Eles ficam tentando de tudo quanto é forma, pegando passagens, tentando provar pela ciência que a Bíblia tem alguns erros. Por conta da situação humana, tem influenciado através de seus autores. Eles não conseguem entender que para mim e para você não teria diferença nenhuma se tivesse escrito que Jonas tivesse engolido o grande peixe. A gente ia acreditar da mesma maneira. Eles não conseguem entender isso e ficam forçando uma situação para que não dê credibilidade à palavra de Deus. E no caso específico dessa mensagem, é um texto que é validado pelo próprio Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 12, ele fala sobre essa passagem, fazendo uma analogia com a sua própria morte e ressurreição. E mais do que isso, nesse texto, Jesus afirma que ele é maior do que Jonas. Ele não estaria fazendo uma comparação
de um personagem que não existiu. Jesus não ia fazer isso. Se ele falou que ele era maior do que Jonas, porque Jonas existiu. E esse livro é um livro, ele é bem curtinho, ele tem quatro capítulos. Eu vou resumir muito rapidamente a história para nós entendermos esse contexto, para nós entrarmos no tema. Trata-se, logo no capítulo 1, de um chamado de Deus sobre a vida de Jonas. Bem claro, vá para Nínive. Só que Jonas entende que ele não quer fazer isso. E tenta fugir desse chamado de Deus e vai em direção a Tarsis, direção oposta a Nínive. Nínive fica mais ou menos onde é hoje a Turquia, e Tarsis fica mais ou menos onde é a Espanha. E ele tenta fugir literalmente para o fim do mundo, porque na época de Jonas, a Espanha era considerada o último local do mundo, não se conhecia nada após a Espanha. E foi para lá que Jonas falou: vou para lá, que lá Deus não vai me achar. E ele tenta fugir, desce, vai para Jope, pega o navio, entra no navio tentando fugir de Deus. O que acontece? Quando ele tenta fugir do chamado dele, Deus lança uma tempestade sobre aquele navio, sobre aquela embarcação onde Jonas está. E aquele navio não consegue prosseguir viagem, após a tripulação entender que tudo aquilo estava acontecendo por conta de Jonas, pega Jonas, joga para fora do barco, o grande peixe vai lá, abocanha Jonas, passa 3 dias, 3 noites dentro daquele peixe, Deus ordena jogar ele em terra firme, e a partir dali ele vai cumprir o seu chamado, vai para Nínive, cumprir o seu chamado, muito contrariado, pregando um sermão sem vontade nenhuma, bem curtinha, andando pela cidade de Nínive, fala: a cidade de Nínive vai ser destruída, a cidade de Nínive vai ser destruída em 40 dias, a cidade de Nínive, muito sem vontade, mostrando que quem convence as pessoas não é o pregador, é Deus. Porque o sermão foi muito mal pregado por ele, e sem vontade nenhuma. E diz a palavra que 120 mil pessoas se converteram. Ou seja, toda a cidade de Nínive se converteu. E Jonas assistiu isso de longe da cidade, ele pregou, foi para um monte, ficou lá assistindo, chateado, porque ele conhecia o Deus dele e sabia que era um Deus misericordioso. Ficou muito chateado. Falou para Deus que preferia morrer. Aí Deus, para quebrar o galho de Jonas, faz uma grande árvore crescer para dar uma sombrinha, que estava debaixo do sol, olhando a cidade. Aí deu sombra para Jonas, Jonas ficou feliz com aquela árvore, a sombrinha refrescou. Aí Deus foi lá, dá ordem a uma lagarta, vai lá, abocanha a planta, e a planta morre. E Jonas se entristece com aquilo, falando: Deus, melhor que eu morra mesmo. E aí o capítulo 4, últimos versículos, Deus faz uma aplicação sobre a vida de Jonas, falando: por que você está tão triste que uma planta morreu e não está nem incomodado com a vida de 120 mil pessoas? O livro de Jonas, ele é conhecido como o João 3,16 do Antigo Testamento. O amor de Deus pelo mundo. Independente da minha situação e da sua situação, do que nós fizemos, Ele nos ama. Porque esse livro começa falando por que Jonas precisaria ir lá profetizar. Era porque a maldade daquele povo chegou a Deus, eram inimigos de Deus. Mas mesmo assim Deus amava aquele povo e pregou sobre a vida deles para que eles viessem se salvar. E esse texto que acabamos de ler, ele possui chaves importantíssimas para você conhecer o seu chamado. E conhecendo ele, e decidindo viver esse seu chamado, você se tornar uma pessoa muito feliz. Uma pessoa feliz. Deixa eu te falar, eu não estou falando de ser uma pessoa que tem alegrias momentâneas,
que tem uma alegria quando acontece alguma coisa de bom e a gente fica alegre. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de você ser uma pessoa feliz. Aquela que mesmo vivendo algumas dificuldades, vivendo uma luta financeira, um problema familiar, isso não tira a sua felicidade. É disso que eu estou falando. É disso que Deus vai te dar chaves para você passar a viver. E a primeira chave para você identificar o seu chamado é que você entenda que não será do seu jeito. Essa é a primeira chave. O teu chamado não será do seu jeito. Porque tem pessoas que acham que a forma delas agirem, a forma delas pensarem, é a melhor forma que tem. Que precisa ser daquela maneira. Se a outra pessoa fazer do jeito que ela pensa, é a melhor para a vida dela. E tem a dificuldade de abrir mão do seu jeito de pensar, do seu jeito de agir. A minha esposa, ela gosta muito de mousse de maracujá. E lá em casa, ela sempre fazia mousse de maracujá. Toda semana tinha mousse de maracujá lá em casa. Eu comia, eu não tinha nada contra o mousse de maracujá. Eu comia o mousse de maracujá. Mas certa vez eu viajei, fiquei umas 2 semanas fora. Quando eu voltei, ela toda feliz, querendo me agradar. Primeira coisa, quando eu entro em casa com as malas, ela fala, me dá um abraço, um beijo e fala: amor, você não sabe o que eu fiz. Ela virou para mim, eu falei para ela: amor, o que você fez? Na expectativa, eu estava tentando imaginar, né? Porque a alegria dela era nítida. Ela falou: mousse de maracujá. Aí eu falei: falo ou não falo? Falo ou não falo? Falo, vou falar. Falei: amor, deixa eu te falar uma coisa. Mousse de maracujá é a sua sobremesa preferida, não a minha. Moral da história, fiquei 1 mês sem sexo, mas pelo menos não teve mais mousse de maracujá toda semana. Porque assim somos nós nas coisas do reino de Deus. Muitas das vezes nós queremos fazer as coisas para o reino, só que da nossa maneira. Esquecendo que quem nos direciona a obra de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus. Às vezes a gente está na igreja, não vou fazer isso, vou fazer aquilo, da sua maneira. Não procure entender qual a vontade de Deus sobre a sua vida, o que Ele quer que você faça. Olha o que está escrito no versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. É Deus que nos dá a ordem do que nós temos que fazer, que não necessariamente é o que queremos fazer. A gente precisa entender isso para viver esse chamado, que não vai ser do nosso jeito. Vai vir, o nosso chamado vai vir em forma de ordenância, em forma de ordenança. Aí talvez você fale: pastor, sabe o que acontece? Deus ainda não me falou nada não. Deixa eu falar uma coisa para você, o texto não está falando que Deus vai falar contigo de forma audível. Isso pode até acontecer, porque é nosso Deus. Não é isso que está escrito no texto. O que está escrito no texto é: a palavra do Senhor veio a Jonas. A palavra do Senhor vai vir a vocês, pode ser através do pastor de vocês, pode ser através do seu líder de célula, pode ser através do seu discipulador. A palavra vai chegar a vocês, mas bem claro, de uma forma de ordem de Deus. E que não necessariamente é de uma forma audível. O pastor de vocês pode chegar para vocês, de uma forma geral aqui, como igreja ou individual: abra uma célula em casa. Abra sua casa para uma célula e ir até lá. Faça parte do ministério
de recepção. Faça parte, ajuda no Ministério Kids. Ajude no Ministério de Intercessão. Eu não estou falando para vocês que toda vez que chegar um direcionamento desse, que é o direcionamento de Deus. O que eu estou falando para você é que considere que pode ser um direcionamento de Deus usando a vida de um líder espiritual seu. Eu te peço para você levar em consideração. O que acontece muitas vezes é que a gente nem está aí. Pô, querido, abre uma célula na tua casa. Eu sei que eu estou olhando no olhar de cada um aqui, eu sei que muitos devem estar pensando, meu Deus, eu vou para Tarsis. Eu vou para a igreja aqui do lado, que não vai ficar pedindo para eu fazer nada. Deixa eu falar uma coisa para vocês, se fosse vocês, não iria. Porque os pastores da Igreja Atitude não têm um compromisso com você de te manter numa zona de conforto, de manter numa situação agradável. Não é esse o nosso compromisso com vocês. O compromisso de todo aquele que sobe ao altar da Igreja Atitude, o compromisso que os pastores têm aqui com vocês, é te levar para o céu. É te levar para o céu. Esse é o compromisso dos nossos pastores com a sua vida. Segunda chave para você entender o seu chamado. Já entendemos que a primeira é que não será do seu jeito. Porque se você ficar, acho que é isso. Não vai ser necessariamente do seu jeito. A segunda chave é que, além de individual, ele é direcionado. O seu chamado é teu. Não é do seu pastor, não é do seu líder de célula, muito menos daquele irmãozinho que você acha que tem mais condições de assumir aquela função. Não, é seu. É direcionado. É muito direcionado. Olha o que está escrito no início do versículo 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive. Chamado direcionado. É para Nínive que você precisa ir. Deus não falou para Jonas ir para Galiléia, nem para a Judéia, muito menos para Tarsis. Ele falou, Nínive. Esse é o teu chamado, é em Nínive. Eu conversando com o pastor Vinícius, pastor de vocês, ele não entendia que o chamado dele era aqui na Zona Sul. Ele achava que o chamado dele era em outro local. Mas vocês conhecem bem o pastor de vocês, servo, obediente a Deus. Quando ele entendeu que era um chamado de Deus, vá para a Zona Sul. Não é para Campo Grande, não é para Niterói, não é para a Ilha do Governador, é para a Zona Sul. E quando ele entendeu que era algo de Deus, ele veio. Agora você imagine se o pastor Vinícius decidisse fazer como Jonas. Ele não estaria vivendo tudo que ele está vivendo hoje. Ele estava agora ali falando que ele é uma pessoa muito feliz com tudo que Deus está fazendo aqui nesse lugar. É uma pessoa feliz pelo simples fato dele estar vivendo o chamado de Deus, que num primeiro momento não parecia ser esse para ele. Mas quando ele entendeu que era o chamado, ele veio. E está vivendo essa felicidade, ser um homem feliz. Por isso que nós precisamos entender da importância de vivermos o nosso chamado. Eu não sei qual é o seu chamado. Eu não sei para o que Deus está te chamando, mas como eu falei, eu arrisco a dizer que é algo a ver com essa igreja. Então já dá uma direção de vocês procurarem saber, será que é na recepção? Será que é no Kids? Será que é ajudando a pintar uma parede? Será que é ajudando a varrer o chão?
Sei. O que eu posso te afirmar é que você tem um chamado. Deus te criou porque tem algo a ser feito através da sua vida. E se você decidir não viver isso, você vai estar colocando em risco a sua felicidade. Terceira chave para você entender o seu chamado: que ele tem a ver com suas habilidades. Não com as suas vontades e capacidades, mas com as suas habilidades. Muitos de nós deixamos de viver o nosso chamado porque achamos que não temos capacidade para executar aquilo. E pior, muitos de nós deixamos de viver o nosso chamado porque a gente fala, não estou com vontade não. Não é essa a minha vontade não, a minha vontade é fazer outra coisa. E deixamos de viver esse nosso chamado, não entendendo que a única coisa que eu e você precisamos para viver isso é a nossa habilidade. Olha o que está escrito no mesmo versículo 2. E pregue contra ela. Em outras versões, e profetize contra ela. Jonas tinha habilidade para exercer esse chamado. Isso fica bem claro lá no livro de 2 Reis, lá no capítulo 14, versículo 25, que diz: foi ele, no caso ele aqui, Jeroboão II, que era o rei na época, foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Ramate até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefé. Jonas tinha habilidade para cumprir o chamado de profetizar contra Nínive. Ele tinha esse chamado. Eu tenho um supervisor de setor, ele chegou na igreja junto comigo, na mesma época. Fizemos vida vitoriosa juntos, e aí nós nos conhecemos melhor e fomos para uma célula junto, para a mesma célula. Lá naquela célula, quando o líder perguntou, alguém tem interesse, ser co-líder? Opa, eu. E aí a célula multiplicou, como era muito grande, ele perguntou se tinha mais gente querendo multiplicar. E esse meu supervisor de setor hoje falou que não tinha vontade. Ele era, na época, dirigente do clube do Flamengo e falou que não tinha tempo. Não é minha vontade, eu não quero, até porque eu sou novo convertido, nem li a Bíblia direito, não tenho capacidade. Mas era um camarada que falava muito bem, se comunicava muito bem, e as pessoas falavam, cara, tu vai ser um grande pastor da nossa igreja. Você vai ser um grande líder da nossa igreja. Só que ele não acreditou, achou que ele não tinha capacidade. E isso aí acumulou com a falta de vontade dele, ele decidiu não viver esse chamado que estavam falando, seja um líder da nossa igreja. Eu chamei várias vezes. Quando eu multipliquei, ele veio pela minha célula, pela nossa amizade. Aí quando eu fui multiplicar pela primeira vez, falei, poxa, não quer multiplicar? Ele, não quero não. Aí multipliquei para outra pessoa, que hoje é o meu supervisor de distrito. E esse irmão, que hoje é um supervisor de setor, tinha decidido. E aí, em um certo momento, ele viu que ele precisaria viver o chamado dele, porque as coisas não estavam indo bem na vida dele. E aí, num momento, ele decidiu viver esse chamado. E ele fala que ele se arrepende de não ter vivido isso desde o início. Mas Deus é bom, ele começou a viver o chamado hoje, está bem, é um homem feliz, bem com a sua família, deixando aquilo tudo de ruim que estava acontecendo na vida dele de lado, quando ele decidiu viver o chamado. Então hoje ele está com 12 células e está caminhando dentro do chamado dele. Mas lá atrás, ele quase abriu mão de tudo isso, porque ele achava que não era capaz e achava que não era a vontade dele. Ele queria ser diretor do Flamengo, porque aquilo ali dava status, dava dinheiro e tantas outras coisas. Se você quiser entender o seu chamado,
Olhe para as suas habilidades, não para a sua capacidade, muito menos para a sua vontade. Quando vocês tiverem uma ordem direcionada, avalie. Sejam líderes de célula. Pô, o que precisa para ser um líder de célula? Eu preciso ser uma pessoa amorosa, eu preciso ser simpático, eu preciso não dar tanta importância para as coisas materiais, porque o bolo vai cair no meu tapete, não vou enganar. A Coca-Cola vai cair no seu sofá. E isso não pode ser mais importante do que o teu chamado, do que a tua felicidade. E você entender que se você tem isso, você tem todas as habilidades para ser um líder de célula. Ah, mas eu não sei a Bíblia. Deus vai capacitar. Ah, mas eu acho que eu sou mais feliz aqui, porque eu tenho vontade de ser isso. Viva a vontade de Deus, que aquela vontade lá vai passar. Vai se tornar tão pequena que você nem vai lembrar. Quarta e última chave para você entender o seu chamado. Que o seu chamado, ele tem a ver com alguma renúncia. O seu chamado tem a ver com alguma renúncia. Eu te afirmo isso. Eu te afirmo isso. Olha o que está escrito no início do versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Jonas fugiu. Você sabe por que Jonas fugiu? Porque Nínive era a capital da Síria, os maiores inimigos de Israel. A Síria só vivia em guerra com Israel. Jonas odiava o povo assírio. Certamente, já teria alguém da família que foi morto pelo exército assírio. Quando o músico sobe assim é para a gente parar de falar. Jonas tinha ódio daquele povo. Certamente porque devem ter matado alguém da família dele. Era como se Deus, eu sei que em nome de Jesus isso não vai acontecer, só uma hipótese para vocês entenderem. É como se Deus mandasse vocês amarem, profetizarem, falar de Jesus para uma pessoa que tenha feito um mal muito grande na sua vida, tenha matado alguém da sua família. Era isso que Deus estava pedindo para Jonas, mas Jonas não queria renunciar à mágoa, o ódio que ele tinha daquele povo. Ele não queria renunciar a isso. Foi por isso que ele fugiu. Foi por isso que ele se afastou de Deus. O pastor Vinícius, quando decidiu viver esse chamado de Deus aqui, ele precisou renunciar coisas na vida dele. Ele e sua família estavam estabilizados no bairro onde ele morava, lá no Recreio, e era feliz lá. Ele estava me falando o quanto que era fácil e como ele tinha momentos bons no Recreio. A mãe dele apoiava ele, morava perto da casa dele. Ele tinha tudo aquilo que ele precisava. Mas quando ele entendeu que Deus deu uma ordem direcionada para ele, vá para a Zona Sul, e que era um chamado de Deus, ele sabia que ele precisava renunciar essas situações boas para a vida dele, para viver algo muito maior com Deus. Então eu não quero enganar você. Eu não estou aqui para enganar você. Para você viver o teu chamado, você vai precisar renunciar a algo que você gosta. Provavelmente algo importante, que você tem hoje como importante. Então você vai precisar muita coragem sua, de você renunciar a isso para viver isso, viver o seu chamado, e ir para o centro da vontade de Deus e ser uma pessoa feliz. Precisa de muita coragem. Até porque nem Jesus nos enganou. Ele não botou confete nessa história. Lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, ele é bem claro. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem viver o seu chamado. Ele foi muito claro.
Por isso que certamente para você viver esse seu chamado, que Deus já deve estar começando a falar ao seu coração, você tem tudo para saber desse chamado. Certamente você vai precisar renunciar a algo. Algo que talvez você vai ter dificuldade de renunciar. É um preço. Mas o que Deus está falando nessa noite, se você tiver essa coragem, você vai ser uma pessoa feliz. Você vai ser uma pessoa feliz. Eu não sei se você vai precisar renunciar ao seu descanso. Eu não sei se você vai precisar renunciar a alguns momentos de lazer que você tem, muitas das vezes até com a sua família. Eu não sei se você vai precisar renunciar a um pouco mais de dinheiro, porque você tem trabalhado tanto para ganhar dinheiro, e você vai ter que ter a coragem de renunciar um pouco desse dinheiro. Eu não sei qual é a renúncia que você vai precisar fazer para viver o seu chamado. Mas se você tiver essa coragem, Deus está te chamando para um novo momento com Ele. Um momento muito especial. Um momento que, estando nele, você não vai querer voltar para esse que você está vivendo e você acha que é o suprassumo da sua vida. Mas eu sei que você vai precisar de coragem. Eu precisei de coragem de abandonar minhas empresas, de pedir reserva do exército e viver o meu chamado, que era em tempo integral para a igreja de Jesus. Eu não estou falando que isso é um chamado seu, viver em tempo integral. Você precisa identificar, e essas chaves dão todas as condições para você entender e viver isso. Jonas, quando decidiu fugir do seu chamado, a vida dele foi ladeira abaixo. Não sou eu que estou falando isso, o texto diz isso. Quando Jonas decidiu fugir do seu chamado, ele desceu para Jope. De Jope ele desceu para o navio. Do navio ele desceu para o porão. Do porão ele desceu para o mar. Do mar ele desceu para as profundezas do oceano. E lá, não mais podendo descer, ele buscou o Senhor. E o Senhor sempre está ali para nos resgatar. Deus está sempre ali, nos dando a oportunidade de viver um novo momento. E Ele está hoje aqui te falando, Ele quer te dar esse novo momento, para você viver esse seu chamado. A primeira atitude, mesmo que forçada, que Jonas teve em direção ao seu chamado, foi quando os marinheiros pegaram ele e jogaram ele para fora do barco. Foi a primeira atitude que Jonas teve em direção ao seu chamado. E a palavra de Deus diz que quando aconteceu isso, quando Jonas foi jogado para fora do mar, a tempestade cessou. É isso que vai acontecer na sua vida. Quando você decidir viver o chamado da sua vida, quando você decidir viver no centro da vontade de Deus, essa tempestade que você está vivendo vai cessar. Pode até estar parecendo que Jesus não está nesse barco da sua vida, mas Ele está. Pode até parecer que Ele está lá na proa, deitado, dormindo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Em algum momento, Jesus vai levantar e vai dar uma ordem. Aquieta-te, tempestade. Aquieta-te. É isso que Jesus vai fazer com esse seu problema que você está vivendo. Aquieta-te. E até o mar e o vento, a tempestade irá obedecer Jesus. Quanto mais esse problema que você está vivendo. Aquieta-te.